tema da nossa meditação será: Ele está sempre ao nosso lado, né? E quando eu falo Ele, claro que é Deus, né? Ele está sempre ao nosso lado. E lá no Salmo 124, o salmista dá exatamente esse testemunho. Ele diz assim: se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel. Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se, nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Amém. Irmãos, sempre que leio esse salmo, eu me coloco no lugar do salmista e afirmo: se não fora o Senhor que esteve ao meu lado, naquela situação, naquela circunstância, se não fora ou se não fosse o Senhor. Eu creio que toda pessoa que tem um relacionamento com Deus e que já passou por momentos difíceis, por dias de angústias, dias de aflição, todos também podem dizer isso: se não for o Senhor que esteve ao meu lado, se não for o Senhor. Isso é um fato, porque ninguém está livre de passar por momentos difíceis nesse mundo de aflição. Por isso penso que também podemos cantar como o poeta sacro, que diz assim: temos por lutas passado as mais terríveis e cruéis, mas o Senhor tem livrado delas os seus servos fiéis. Isso é verdade. O Senhor sempre está e sempre estará ao nosso lado, porque a última promessa que Jesus fez antes de regressar ao céu, a sua última promessa foi exatamente essa: estarei convosco todos os dias. Estarei sempre ao lado de vocês, todos os dias. E quando Ele prometeu o Espírito Santo, Ele chamou o Espírito Santo de Paráclito. E Paráclito significa aquele que é chamado ao lado para ajudar, né? Que está ao nosso lado. E tenho certeza que muitos dos que estão aqui presentes também poderiam dar esse testemunho. Sim, já passei por momentos difíceis, mas o Senhor sempre esteve ao meu lado. Há momentos que parece que está distante, né? Mas depois a gente vê: não, o Senhor sempre esteve ao meu lado. Talvez não tenhamos experimentado as mesmas angústias vividas por Israel, que o autor descreve aqui, mas aflições sempre as temos, as teremos. No mundo tereis aflições, uns mais, outros menos, mas em todas elas, sem importar o tamanho, o Senhor sempre esteve, está e estará ao nosso lado, como diz o Salmo 46, versículo 1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. É interessante que o salmista, ele faz questão de enfatizar, bem presente. Ele não fala simplesmente socorro presente, não. É socorro bem presente.
E esse foi o testemunho de Israel. Deus esteve com o seu socorro bem presente na angústia de Israel, e está também presente nas nossas angústias. Eu quero, irmãos, que observemos algumas angústias descritas neste salmo, para ver se nos identificamos com algumas delas. Primeiro ele fala que homens se levantaram contra nós. Versículo 2: se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós. De acordo com o salmista, eram inimigos terríveis, cruéis, que poderiam tê-los engolido vivos. Eles não tinham força, não tinham poder contra esses inimigos, mas diz o salmista: bendito seja o Senhor que não nos deu por presa aos seus dentes. Bendito seja o Senhor que não nos deu por presa aos seus dentes. Em outras palavras, o salmista está a dizer que pela ação divina, pela intervenção de Deus, eles foram salvos da fúria dos seus inimigos. Receberam o livramento que vem do Senhor. Irmãos, também temos nossos inimigos. Eu tenho. Inimigos que se apresentam em diversas formas. Não necessariamente são homens, como no caso de Israel, eram homens, seres humanos, mas o meu inimigo pode ser um problema de saúde, que está a tornar-se um sério inimigo que preciso enfrentar. Pode ser uma crise financeira, ou o desemprego, que é o inimigo terrível, que aflige e humilha. Pode ser problemas de relacionamentos, problemas na família, ou mesmo na igreja. Podemos até ter um inimigo que esteja bem próximo de nós, como descrito pelo salmista lá no Salmo 41, versículo 2, versículo 9, até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia o meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Mas há ocasiões, irmãos, que eu creio que o nosso pior inimigo, sabe quem é? O apóstolo Paulo passou por esse drama, e ele foi sincero ao declarar: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Eu quero, mas não consigo. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Em outras palavras, Paulo estava a indagar: quem me livrará deste inimigo que está dentro de mim? Muitas vezes, os nossos piores inimigos somos nós mesmos, com o nosso caráter ainda não aperfeiçoado, com o nosso mau gênio, não sei. E se há uma ocasião em que nos tornamos nossos piores inimigos, é quando nos enganamos a nós mesmos. Ninguém gosta de ser enganado, né? Mas quando eu engano a mim mesmo, eu me torno meu pior inimigo. Nessa experiência descrita por Paulo, pelo menos ele foi sincero, ao reconhecer que o bem que queria fazer, não fazia naquela época da sua vida, e pediu socorro, pediu ajuda do alto. Quem me livrará? Mas há ocasião, irmãos, em que a palavra de Deus pode estar a nos revelar nossos erros, onde devemos ser corrigidos,
mas não fazemos caso. A palavra entra aqui e sai por aqui, não vai lá no coração. Nessa ocasião, então, nos tornamos os nossos piores inimigos, a enganar-nos a nós mesmos. Como disse Tiago, no capítulo 1, versículo 22, e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Eu tenho uma outra versão mais contemporânea que diz assim: não se limitem, porém, a ouvir a palavra, ponham-na em prática, do contrário, só enganarão a si mesmo. E que triste, né? Eu ser enganado por mim mesmo. Mas, irmãos, seja qual for o inimigo que tenhamos que enfrentar, Deus sempre estará ao nosso lado para socorrer-nos e ajudar-nos contra o inimigo. E principalmente se encontrar em nós um coração quebrantado, justo e reto. Outra situação de angústia descrita pelo salmista era tempestades inesperadas. Tempestades inesperadas com poder de abater e perturbar a alma. No versículo 4 e 5 ele diz assim: então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Aqui ele está a descrever uma violenta tempestade com potencial de abater a alma, de atingir o nosso emocional. No Salmo 42, por exemplo, o salmista, ele indica que estava a viver esta situação, com a alma abatida. Então ele diz à sua alma: por que estás abatido, a minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Então aqui ele estava com a alma abatida, perturbada, mas não deixou-se abater. Ele reagiu diante da sua alma, e diz: alma, espera aí, alma, vamos conversar, né? Por que estás abatida? Espera em Deus, ainda o louvarei. Então Davi, ele tomou o controle das suas emoções. Não vou abater-me, eu tenho um Deus, eu vou esperar nele. Irmãos, pelo fato de termos Deus ao nosso lado, sempre haverá um ainda. Ele diz: ainda o louvarei, ainda o louvarei. Nenhuma tempestade que venha sobre nós terá a última palavra. Nunca tem a última palavra. Seja qual for a tempestade que tenhas que enfrentar, espera em Deus, porque Ele está ao teu lado. Então ainda há esperança, ainda há saída, ainda há uma salvação. Espere em Deus. Isso me leva à terceira situação de angústia pela qual ele estava a passar. Uma situação onde aparentemente não havia saída. Era como se estivesse num beco sem saída. Olha o que ele diz aqui: a nossa alma escapou, como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. Irmãos, temos aqui a imagem de um pássaro que está preso numa armadilha. É difícil escapar. É uma situação aparentemente sem saída. Está a bater as asas, mas não escapa. Uma situação onde por si só não tem como escapar. Mas de repente o laço é quebrado e o pássaro escapa. Essa experiência descrita pelo salmista. Ele disse: o laço quebrou-se e nós escapamos. O laço quebrou-se. Era uma situação sem saída, mas o laço quebrou-se e nós escapamos.
Estavam numa situação aparentemente sem saída, sentiam-se como um pássaro preso no laço de um passarinheiro, não tinham forças para escapar, mas de repente, pela intervenção divina, o laço quebrou-se e puderam escapar. Com Jesus há sempre uma saída. Eu já falei aqui para os irmãos, nós tínhamos lá no Peru, um dos nossos projetos, era um projeto de recuperação de viciados em drogas. Era um centro de recuperação. E logo na entrada, eu coloquei lá um mural com essa frase que dizia assim: com Jesus há sempre uma saída. Sempre uma saída. Era o lema que tínhamos no projeto de recuperação de viciados que fundamos lá no Peru. Irmãos, eu vi pais e mães chegarem ao projeto desesperados, a levar seus filhos totalmente escravizados pelas drogas, com suas vidas arruinadas e sem qualquer expectativa de futuro, porque quando um pai ou uma mãe chegava a esse ponto de querer internar o filho lá no nosso centro de recuperação, teria que ficar lá de 1 a 2 anos, já era o desespero. Para eles não havia saída. Mas com Deus ao nosso lado sempre há uma esperança. Com Jesus sempre há uma saída. E pela graça e pelo poder de Deus eu vi muitos, depois de muita luta, saírem totalmente recuperados. Tem um que agora é pastor, vários estão convertidos. Eu vou concluir a fazer um resumo. O salmista apresenta 3 situações de angústia que todos nós estamos sujeitos. Inimigos terríveis. Como disse, não se limita a seres humanos, pode ser uma doença que eu tenho que lutar contra ela, ou algum outro problema, é meu inimigo. Tempestades inesperadas acontecem. Quando a gente menos espera, vem uma notícia má. Situações aparentemente sem saída, não tem mais jeito. Mas em todas essas situações e outras que venham a angustiar-nos, assim como o salmista também podemos dizer, o nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Vamos, irmãos, ler todos juntos? O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu. Então esse Senhor que fez o céu e a terra, tudo pode. Tudo pode. O nosso socorro está no Senhor Todo-Poderoso, que fez o céu e a terra, que sempre esteve ao nosso lado, até o dia de hoje sempre esteve, e que conforme prometeu, continuará conosco todos os dias da nossa vida aqui na terra, o Senhor estará conosco. Ele sempre esteve ao nosso lado, está e estará. Amém? Amém. Vamos.